Olá, sejam bem-vindos a nosso bate-papo, né? Uma conversa descontraída, uma conversa bem interessante hoje sobre o MDB aqui de Luiz Alves, partido que traz o movimento democrático desde o início dos anos 80 em todo o Brasil, em Santa Catarina não é diferente, aqui em Luiz Alves com força total. Obrigada a todos vocês que estão participando, é isso mesmo, venham com a gente, vamos compartilhar essas ideias, dê a sua opinião. E em Luiz Alves, o MDB tem a sua representatividade muito forte, muito participativa, inclusive. É formada a diretoria por pessoas de todas as idades, homens, mulheres, jovens, enfim. Quem também é simpatizante do MDB, continue com a gente. Ao meu lado está um dos membros da diretoria, que é o Giovanni Resch. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Clara. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. E falar do MDB de Luiz Alves, para gente que nasceu aqui, se criou aqui, vive aqui e trabalha aqui, é uma grande satisfação. O MDB em Luiz Alves começa a sua grande história na década de 80 também, e foi a partir do ano de 1989 que ele assume pela primeira vez a administração do nosso município. E desde então, Luiz Alves é uma nova cidade, desde aquela época. Quem é da minha geração, um pouco mais velho, sabe do que a gente está falando. Então foram 6 mandatos de prefeito, com vários vereadores também, e desde lá a cidade começou a ser administrada com visão, com muita participação da população. Então, daquela época até hoje, vieram empresas para cá, onde definiu, digamos assim, a economia da cidade. Eu, como todos sabem, a gente é do ramo da confecção, do ramo têxtil, e toda a minha história profissional está muito ligada a esse trabalho, a essa visão, a essa semente que foi plantada lá no começo do governo MDB, em 1989, que a gente sabe que desde então para cá, o município é outra realidade. Porque o trabalho político, é interessante a gente entender, Giovanni, até as pessoas que estão nos acompanhando, é que a política, nós respiramos política. A gente amanhece o dia, precisamos fazer política, seja em casa, seja com a vizinhança, seja na empresa. Agora, existe uma diferença das atividades, das execuções de políticas partidárias, que são os serviços públicos oferecidos. Quando você lembra sobre o empreendedorismo marcar um divisor de águas aí no quesito economia, em falando em democracia, vem aí o quê? O questionamento de que políticas públicas tem a política imediata, que é o dever de casa, é a pavimentação de ruas, é o abastecimento de merenda escolar para a rede pública de ensino, são os medicamentos, os insumos de hospitais, mas também tem a política ao longo prazo, que é aquele alicerce que se faz pensando na geração futura. E o que você acabou de lembrar é isso, que ao longo desses anos houve uma estruturação para a economia de Luiz Alves e até mesmo para ver esse movimento de políticas públicas mais ativo. Sim, assim, até para a gente conversar um pouco sobre isso, a política mais fácil de fazer é aquela que aparece no momento, né? Aquele serviço imediato. A mais difícil de fazer é essa que vai render frutos por muitos anos. E hoje, Luiz Alves colhe os frutos daquilo que se foi plantado lá atrás, né? Com essa política de visão que a cidade precisava gerar emprego. Hoje, a cidade de Luiz Alves, a gente pode estar falando aqui também já do futuro, ela está numa realidade totalmente diferente. Com o advento da cultura da banana, né, que hoje é uma das principais atividades econômicas do nosso município, também com o advento de novas empresas que se fundaram aqui, empreendedores da cidade, a cidade hoje, em vez de exportar mão de obra como era em décadas passadas, hoje ela importa mão de obra. E hoje é um debate grande em cima dessa questão. Como fazer para que essa mão de obra esteja qualificada?
como fazer a conta fechar na questão do custo de vida dessas pessoas que vêm de fora, né? Aí podemos falar de moradia, podemos falar dessas condições Transporte. básicas, o transporte, né? Que é uma dificuldade no município de uma de um tamanho geográfico tão grande como é Luiz Alves. A população não vive concentrada, ela vive espalhada nos bairros, então Eu a até, locomoção é difícil, eu né? até costumo dizer que Luiz Alves me lembra aquelas maquetes de escola onde existe uma fazenda povoada, né? Porque é uma região montanhosa, aí tem o cultivo da banana, de outras atividades culturais, então o deslocamento acaba sendo mais complexo, né? Bem complexo. Porque a nossa geografia ela não favorece. Não dá para chegar e construir uma cidade em um lugar concentrado. Ou você constrói no barranco ou na beira do rio. Então é uma dificuldade. Então tudo isso precisa ser pensado. Eu acho que é um dos grandes desafios aí para a nova gestão que vai assumir no próximo ano, nessa questão, como viabilizar em termos ambientais e também na questão do custo, do acessível, né, às pessoas que mais precisam de moradia, que são a base da economia para a nossa cidade hoje. Giovanni, quando a gente se fala em políticas públicas, se fala em economia, se fala em uma cidade que vem crescendo ao longo dos anos, como Luiz Alves, que é uma cidade que é favorecida pela logística, nós estamos ao lado de um aeroporto, ao lado de um porto, então, assim, faz toda a diferença para a produção. E aqui a gente vê a produção têxtil, você é empresário desse segmento, mas aqui a gente vê a produção da banana, é a cidade nacionalmente e até internacional já bem conhecida como a terra da cachaça. Nós temos uma gastronomia diferenciada, porque aqui tem a gastronomia italiana, a polonesa, a Alemã, alemã, não poderia deixar, portuguesa, português, são várias, e sem falar na mão de obra que vem de fora, de outros estados. sim. Cultura nordestina, aqui tem muitos pernambucanos, aqui tem muitos paraenses, maranhenses, e de vários outros estados. E isso deixa uma cultura bem diferenciada, mas também se fala de ascensão no sentido de economia. Essa economia não pode ser parada também, né? Porque assim, falar em políticas públicas imediata e não pensar que ela tem que continuar crescendo é praticamente impossível. O que pode acontecer, e é perigoso, né, é empresas, por falta de condições de mão de obra na cidade, começar a investir em outras cidades, e aí começar o efeito inverso negativo. Então, acho que isso é uma preocupação, né, da iniciativa pública, mas também em conversa sempre, né, com a iniciativa privada, o que pode ser feito. Um trabalho muito importante que foi feito aqui há uns anos passados, juntamente com o Senai, foi a parceria do programa Jovem Aprendiz, então, que, né, no ramo da confecção, é um programa que eles vieram aqui, o Senai vem aqui, e a gente consegue, dessa forma, fazer uma introdução dessa mão de obra iniciante, né? Os primeiros passos, aí com 14 a 16 anos, eles podem fazer um contrato de jovem aprendiz, e a gente dá oportunidade e também depois tem a oportunidade como empresa de contratar essa mão de obra treinada. Pois é, porque quando a gente fala nessa capacitação, a gente imagina que é só a capacitação de mão de obra mais pesada, mas não, aqui a gente encontra profissionais de todas as áreas atuando e que vêm de fora e que também filhos daqui que já se graduaram para isso. E é importante lembrar, porque Luiz Alves, há um tempo atrás, era muito difícil esse acesso a uma escola de qualidade, porque era mais afastado, e essas políticas públicas do MDB foi aproximando e hoje se tem uma realidade diferente, né? Eu fui assim, eu digo assim, muito sortudo, que quando eu comecei a fazer, a gente estudou em escolinha isolada, né? A escola ficava aqui a 1 quilômetro, ia a pé, naquela época, escola multisseriada. E quando a gente foi para o colégio, fazer o ginásio, como se dizia, aí eu fui, naquele ano, né, naquela primeira administração do MDB, aí teve ônibus para ir para a escola, senão o pessoal tinha que ir de bicicleta. Quando foi para o segundo grau também, foi no governo do MDB também se colocou o ônibus, até então não tinha. E depois teve o ônibus para a faculdade, principalmente Itajaí, era o ônibus da prefeitura que ia, e a gente fez faculdade, graduação na Univale,
E assim como tantas pessoas na época, né, da minha E geração, até hoje a e Univaga é o hoje caminho ainda é o certo. caminho. Então, tudo isso que eu digo, né, aquilo que se planta, colhe, mas às vezes não vem de um ano para o outro. Então, hoje está se colhendo muita coisa. Então, essa preocupação em não estar olhando só o presente, o MDB tem e vai atuar dessa forma se eleito for a nossa chapa aqui no próximo dia 6 de outubro. Pois é, esse é o canal do MDB, levando mais conhecimentos para a população e também outras pessoas que podem estar nos acompanhando através dessa plataforma que é o YouTube, Instagram, Facebook, que a gente fazer essa diferença, Giovanni, levar conhecimento, porque hoje a gente observa, de um modo geral, que existe muito extremismo. E, na verdade, não. A sigla partidária, você para estar apropriado a concorrer a um cargo eletivo, você tem que estar afiliado a um partido. A sigla tem esse poder, mas também tem uma história por trás. E a gente observa nas suas palavras que aqui em Luiz Alves, o MDB sempre fez o dever de casa, que é a democracia, O diálogo, a conversa com todas as esferas da sociedade, enfim. inclusive, Giovanni, eu gostaria que a gente vai conversar também com todos os candidatos. Começamos com você, fazendo parte, membro da diretoria, mas nós temos também, vamos conversar aqui com todos os candidatos a vereadores, o candidato a vice-prefeito e o prefeito. Mas você, como membro da diretoria, teve uma preocupação muito grande na escolha dos nomes para concorrerem a esse pleito eleitoral. Teve preocupação também, juntamente com a majoritária e todos os segmentos da sociedade luisalvense, em fazer um plano de governo com a participação popular. Ou seja, a democracia já começa no período da preparação dessas candidaturas. O MDB hoje é um dos partidos, né, posso dizer, com a maior quantidade de membros do diretório no município. São mais de 40. Então, de fato, é uma democracia dentro do partido, é um partido que não tem dono aqui no município. E os nomes surgiram, né? Hoje, o Caboclo como prefeito e o Calim como vice. É uma dupla que une muita garra. Os dois a gente conhece, sabe. Uma pessoa como o Caboclo, que conhece todos os cantos do município, né? É um agricultor que se deu bem na agricultura. O Calinho, que é um cidadão que já tem muita experiência com a indústria, com o comércio. Então, eu acho que é uma dupla assim que pode ajudar bastante o Luiz Alves. Claro, vão ter que formar uma equipe muito profissional, né, com conhecimento técnico também, para naquilo que eles não têm conhecimento, que ninguém tem conhecimento de tudo, isso é em todos os segmentos, eles ter essas pessoas para ajudarem eles a fazer uma boa administração, que Luiz Alves merece. Porque aí você falou, tem o conhecimento na gestão como administrador, né? Calinho, o Caboclo como é, agricultor. A gente observa também que tem a questão do experimento. O Caboclo já vem experimentado na política por Sim. 3 mandatos de vereadores, então já conhece bem a lei orgânica do município. Hoje, assim, o MDB é um partido que, a nível de Santa Catarina, é o que mais tem prefeituras, é um partido que tem uma acessibilidade tanto na Alesc quanto na Câmara Federal, no Senado. Então, é um partido que a gente tem aonde ir buscar quando a gente precisa. E Luiz Alves é um município pequeno que, principalmente em questão de infraestrutura, grandes investimentos, precisa recorrer a recurso, seja estadual, federal, porque só a arrecadação do município não consegue fazer frente a tais investimentos. Mas as políticas públicas a nível de estado, federal, elas estão aí para isso. O município também tem como ter seu fundo de investimento. Aquilo que a gente diz, o dever de casa deve ser feito com muita precisão, mas também precisa haver uma construção a longo prazo. Giovanni, para a gente encerrar, se você fosse fazer uma breve análise da conjuntura política hoje, não só a nível de município, mas a nível de estado, a nível de Brasil, que se observa que
precisa ser uma política muito própria, com um olhar muito para o nosso próprio umbigo, para o município, para as pessoas daqui. O prefeito ele governa para todos e não só para uma meia dúzia ou de forma desigual. Eu não estou dizendo isso me referindo a qualquer nome, eu estou me referindo à gestão pública, ao prefeito de qualquer município. E essa democracia ela é importante que seja bem reforçada. Esse é o DNA do MDB, né? Um partido, como se diz, do Movimento Democrático Brasileiro, que a administração vai ser uma administração de portas abertas. Então, começa por aí. O diálogo, seja com a situação ou com a oposição, todos os membros, todos os moradores de Luiz Alves vão ajudar a construir e administrar esse município. Os gestores, se eleitos forem, vão ser os nossos empregados. Nós vamos ter que cobrar deles para fazer uma boa administração. E o plano, só para, já íamos encerrar, mas assim, você fez parte da escolha, né, Giovanni, das comissões que ajudaram a formar o plano de governo. Então, não é um plano de governo feito de qualquer jeito, foram chamados comissões de todos os segmentos para que pudesse elaborar e assim o cumprir como manda a lei. Sim, isso já demonstra, né, qual é a intenção desse governo. É a participação de todos aí para contribuir para uma Luiz Alves melhor e um futuro melhor. Olha, e parabenizar, Giovanni, o MDB de Luiz Alves, na sua pessoa, né, e de todos os outros diretores, todos os afiliados, todos os filiados, todos os simpatizantes, por essa ideia de trazer um podcast, um bate-papo, onde você que acompanha possa ter informações. Informações, o conhecimento, ele faz toda a diferença. Quem tem conhecimento tem tudo. E essa diferença está nascendo aqui. Acredito que futuramente outros partidos, outras cidades vão também se preocupar em trazer esse tipo de informação para as pessoas, porque as pessoas precisam conhecer mais sobre política. Nós precisamos nos envolver. Quem tem afinidade, quem não tem afinidade com políticas públicas, mas elas precisam conhecer para fazer o acerto. Afinal de contas, quem vota é quem decide e quem define o futuro, né? É isso aí. E os políticos são eleitos para servir o povo. Parabéns ao MDB de Luiz Alves por esse canal de informação, que eu acredito que a partir de agora, rotineiramente, vocês devam, mesmo depois do período eleitoral, continuar com esse bate-papo, com essas conversas francas e abertas com a população. Obrigada. É isso aí. Obrigado a você. E você pode continuar acompanhando, se inscrevendo no canal e conhecer melhor sobre esses últimos dias de campanha, conhecer os nossos candidatos, conhecer as propostas de cada um, saber o papel de cada um, o que faz o vereador, como é que está aí a dupla de prefeito e vice, como eles estão preparados, como eles estão se preparando, e vamos então mostrar todos esses bastidores, esses últimos acontecimentos para você que está inscrito aqui no nosso canal MDB de Luiz Alves. E até o nosso próximo encontro.